Cristo reuniu em sua pessoa ambos os ofícios, o ofício de rei e de sacerdote. Ofícios estes que estavam separados no antigo Israel. Jesus, ele representa perfeitamente o homem diante de Deus e Deus diante dos homens. É claro, a sua morte foi algo central no processo da salvação, mas o trabalho de Cristo não termina com a sua morte. A sua ressurreição é absolutamente necessária para que ele ascenda aos céus e continue o seu trabalho, agora na condição de um sumo sacerdote, na condição de um intercessor em nosso favor. O cenário do capítulo 8 de Hebreus é o santuário celestial. Ele tem algo a oferecer no santuário. Então o santuário aqui é um lugar onde Jesus oferece algo. E qual que é o contexto? O contexto do capítulo 8 é o estabelecimento da nova aliança. A nova aliança inclui a entrada de Jesus Cristo no santuário celestial pelo seu próprio sangue. Quando nós estudamos as Escrituras e ouvimos ensinamentos também sobre Jesus, é o Cristo que viveu neste mundo e morreu na cruz. Mas lembre-se que ele fez isso há aproximadamente 2000 anos atrás. Quando nós estamos falando do Cristo como sacerdote, nós não estamos falando do Cristo da história. Nós estamos falando do Cristo presente, do Cristo que age hoje. A obra de Cristo na cruz não teria qualquer significado para o pecador individual sem seu ministério de intercessão no céu, seu ministério de mediação sumo sacerdotal no céu, não teria qualquer sentido se lhe faltassem os méritos obtidos mediante sua vida aqui na terra e sua morte na cruz do Calvário. Deus já tinha um plano projetado, arquitetado pela nossa salvação. Que esse projeto de salvação é um projeto maravilhoso, preparado com antecedência, por um Deus onisciente que sabe todas as coisas e que planejou tudo pela nossa redenção, pela nossa salvação. É sempre um desafio analisarmos o texto bíblico. A longa separação temporal que nos distancia da audiência primária da Bíblia faz com que tenhamos certa dificuldade em compreender alguns fatores que são essenciais para uma correta interpretação bíblica. Como já vimos nos episódios anteriores desta série, o santuário tem um papel fundamental na teologia bíblica, pois abrange, de forma pedagógica, todo o plano da salvação, apontando para Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas assim como os rituais do santuário não terminavam no sacrifício, o ministério de Cristo também não foi encerrado na cruz. Seu sacrifício é mais que o suficiente para cobrir nossos pecados, mas é justamente no santuário celestial que ele vive para interceder por nós como nosso mediador diante do Pai, aplicando os méritos de seu sangue em nosso favor. Neste episódio, continuaremos vendo alguns desafios na compreensão desse sacerdócio. Não saia daí, estamos apenas começando. O texto diz: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo... Quem está falando isso é o profeta Zacarias. Nós estamos agora no período pós-exílico. Capítulo 6, versos 9 a 13. Recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Heldai, de Tobias e de Gedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Veja que ponto interessante aqui. Deus ordena ao profeta Zacarias que realize uma cerimônia de coroação. Ele deveria receber da parte dos irmãos cativos da Babilônia ofertas de prata e ouro, deveria, com estas ofertas, fazer coroas e colocá-las sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué. Não o Josué, lá, sucessor de Moisés. Nós estamos aqui no período pós-exílico. Josué, o sumo sacerdote. Isso parece um tanto quanto estranho, porque coroar sacerdote
Coroar é coisa para reis, né? Mas o texto diz que o profeta deveria coroar o sumo sacerdote Josué. Uma espécie de dramatização, uma espécie de parábola viva. Ele deveria coroar o sacerdote e dizer: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Os estudantes das profecias messiânicas do Antigo Testamento logo perceberão que o termo renovo é utilizado aqui como um termo semitécnico para se referir ao renovo de Davi, ao Messias aguardado, ao Messias vindouro. O profeta deveria coroar o sumo sacerdote Josué, e veja que nome elucidativo, Josué, o mesmo nome de Jesus, e deveria dizer: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele edificará o templo do Senhor. No verso 13 é dito: ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono, preste bem atenção às expressões, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. Sacerdote coroado, assentado em um trono. Percebem a unificação dos dois ofícios? E o verso conclui dizendo: e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Alguns entendem aqui que ambos se refere ao Pai e ao Filho. Nessa tradução, temos uma referência a ambos os ofícios. Ao ofício sacerdotal e o ofício real. O renovo, o Messias, Jesus Cristo, prefigurado aqui pelo sumo sacerdote Josué, reuniria em sua pessoa ambos os ofícios. Ele seria rei, assentado à direita de Deus, no trono celestial, e seria sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, no santuário celestial, no templo celestial, na morada do Deus Altíssimo. Em geral, estamos acostumados a imaginar Cristo como sendo uma pessoa boa que vive neste mundo e então morre na cruz para o perdão dos nossos pecados. Isso é normalmente aquilo que nós ouvimos sobre os ensinamentos de Jesus, sobre seu ministério terrestre e também sua morte na cruz. Só que eu gostaria de sugerir que a imagem de Cristo como sacerdote, o quadro mais amplo do santuário, como nós vemos no Antigo Testamento, ele é capaz de nos dar uma visão mais ampla dos itens que eu acabei de mencionar aqui. Não é que a imagem de Cristo como sacerdote seja uma imagem diferente ou alternativa às imagens do Cristo terrestre ou do Cristo que morre na cruz. Mas o que eu estou dizendo é que o sacerdócio de Cristo, a imagem de um santuário, ele é capaz de dar maior inteligibilidade a todos esses itens que eu acabei de mencionar aqui. Quando eu estudo a questão do santuário, a questão de Cristo como sacerdote, eu entendo a sua morte dentro de um quadro mais amplo. Lembre-se, por exemplo, que no Antigo Testamento a morte de um animal não era um evento em si mesmo, mas como sacrifício ele é parte de algo maior que está sendo ministrado. Então eu consigo ter uma visão muito mais ampla. O próprio livro de Hebreus também vai elaborar a vida de Cristo, sua fidelidade aqui na terra, como sendo um componente essencial para aquilo que Cristo faz como sacerdote celestial, como sacerdote no santuário celestial. Então o que nós estamos propondo aqui, de acordo com o ensinamento bíblico, é de que a imagem do sacerdócio de Cristo, ele é capaz de tomar esses elementos que nós estudamos sobre Cristo e colocar um quadro muito mais amplo de compreensão e inteligibilidade. Um outro item interessante também de nós pensarmos é que a imagem de Cristo como sacerdote está mais próxima de alguém que vive no século XXI do que nós pensamos.
Em geral, o Cristo que está próximo de nós, quando nós estudamos as Escrituras e ouvimos ensinamentos também sobre Jesus, é o Cristo que viveu neste mundo e morreu na cruz. Mas lembre-se que ele fez isso há aproximadamente 2000 anos atrás. Quando nós estamos falando do Cristo como sacerdote, nós não estamos falando do Cristo da história, do tempo que já se passou. Nós estamos falando do Cristo presente, do Cristo que age hoje. Então, o que nós estamos percebendo é que a imagem do sacerdócio de Cristo, ela é mais próxima de mim hoje do que eu imagino. Na contemporaneidade, há poucos teólogos, poucos pastores e há poucas denominações que abordam acerca da doutrina do santuário. Você vê aqui e ali alguém falando a respeito disso, mas é muito raro. E uma das razões pelas quais isso acontece é o esquecimento das mensagens do Antigo Testamento. Normalmente as pessoas confundem os livros do Antigo Testamento com a Antiga Aliança. E nós já sabemos que a Antiga Aliança era uma aliança ratificada com sangue de animais. Mas isso não tem muito a ver com os livros. Os livros registram as bases da aliança, mas os livros eles contêm muitos conceitos teológicos, inclusive preceitos morais. E uma das razões pelas quais as pessoas não dão muita atenção ao santuário é porque ele é desenvolvido basicamente nos livros do Antigo Testamento. Muito embora o livro de Hebreus já fazia uma abordagem muito importante. Mas a própria compreensão do livro de Hebreus, ela depende daquilo que se capta lá no Antigo Testamento, particularmente no livro de Levítico. Então as pessoas deixam de receber muitos benefícios quando não olham para Jesus Cristo como nosso intercessor no santuário celestial. Há muitos que pensam que a expiação e a aplicação da expiação foi feita na cruz. Mas quando nós analisamos o tipo e o antítipo, a gente percebe que na cruz foi feita a expiação, mas já no santuário que é feita a aplicação dos méritos alcançados na cruz. Porque na cruz Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas já no santuário que ele é sumo sacerdote. E é como sumo sacerdote que ele intercede por nós. Quando buscamos de forma profunda a compreensão do papel sacerdotal de Jesus no santuário, passamos a ter uma imagem muito mais ampla e plena de tudo que ele fez e faz por nós. Seu amor e seu sacrifício demonstrados na cruz do Calvário ganham novos contornos e são atualizados para um Cristo que não apenas morreu lá no passado bíblico, mas que ressuscitou e vive hoje para realizar sua obra por cada um de nós. Desprezar isso é perder de vista um amor tão grande. Nós não estamos acostumados a pensar no que Cristo faz hoje, no que Ele está fazendo agora em meu favor, ou o trabalho que Ele desenvolve depois da sua ascensão. O que Ele está fazendo diante de Deus Pai, como que Ele intercede por mim, como que Ele fortalece a minha vida espiritual por meio do seu trabalho diante de Deus, diante do Pai. Essa imagem de um Cristo no santuário celestial, ela é absolutamente importante para a minha vida hoje. Ele pediu, por exemplo, que quando nós oramos, nós devemos orar em nome de Jesus. Note como existe aí uma ideia de intercessão implícita na prática diária da oração. Toda vez que eu oro ao Pai por meio de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Essa oração, ela já tem uma estrutura que é completamente consistente com o que nós observamos no céu por meio das Escrituras. Algo que é dirigido ao Pai, mas por meio de Jesus Cristo. Veja como a minha compreensão sobre a oração, ela se torna muito mais enriquecida quando eu penso nesse quadro, quando eu penso nessa imagem de um Cristo que está intercedendo por mim e está levando essas orações diante da presença de Deus, diante da presença do Pai. Um outro elemento interessante de nós observarmos é que na palavra de Deus, a ascensão de Cristo, ela é diretamente conectada com o trabalho do Espírito Santo na terra. Quando Cristo ascende aos céus, se assenta à direita de Deus o Pai, o apóstolo Pedro explica em Atos capítulo 2 que ele envia o Espírito e acontece o fenômeno do Pentecostes, aquilo que as pessoas estão vendo acontecer ali,
é fruto não apenas do trabalho do Espírito, mas implicitamente o trabalho do Cristo que está nos céus e que envia o Espírito. E aqui, então, nós podemos ter uma compreensão mais rica do trabalho do Espírito Santo na terra, que está conjugado àquilo que Cristo faz no céu. Se Cristo intercede por nós no céu, diante do Pai, nós temos a figura de um Espírito que também está nos ajudando a orar. Isso é o ensinamento de Romanos capítulo 8, está tocando o nosso coração, está orando junto conosco até mesmo, com gemidos inexprimíveis. E essas orações chegam até o trono de Deus por meio do trabalho de Cristo nos céus e também do Espírito Santo na terra. Nós podemos ter, então, um entendimento muito mais amplo do trabalho da Trindade quando nós olhamos e entendemos Cristo por meio da imagem do seu sacerdócio. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Cristo é um sumo sacerdote assentado em um trono à direita da majestade do céu, que é Deus, o Pai, o Eterno, o Criador de todas as coisas. Ele está assentado no trono à direita de Deus, verso 2, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fez, não o homem. Há um santuário, um verdadeiro tabernáculo no céu, a morada do Deus Altíssimo, onde Cristo entrou após sua morte e ressurreição para ministrar em nosso favor. Ali ele começou o seu ministério diário de mediação e intercessão, que tinha sido tipificado, prefigurado pelo ministério diário dos sacerdotes no primeiro compartimento do tabernáculo terrestre. Desde que Cristo entrou no céu, no ano 31 da era cristã, depois que ele ungiu o santuário, depois que ocorreu aquela cerimônia de inauguração de seu duplo ofício, depois que ele foi entronizado e foi coroado rei à direita de Deus, depois que ele recebeu o encargo sumo sacerdotal, ele começou ali uma obra de mediação em nosso favor. Ali ele apresenta os méritos de sua vida sem pecado e de sua morte expiatória sobre a cruz diante do Pai e aplica ao pecador penitente os benefícios de sua expiação. Aqui o termo expiação sendo entendido naquele sentido mais restrito, né? Como o aspecto sacrificial da expiação em um sentido mais amplo, formado por múltiplas etapas. Cristo está realizando uma nova etapa de seu plano de redenção, que na realidade possui conexões profundas e é uma continuidade de sua morte na cruz, de sua obra realizada no Calvário. Se a obra de Cristo na cruz não teria qualquer significado para o pecador individual sem seu ministério de intercessão no céu, seu ministério de mediação sumo sacerdotal no céu, não teria qualquer sentido se lhe faltassem os méritos obtidos mediante sua vida aqui na terra e sua morte na cruz do Calvário. Mas é importante que a gente entenda que esses elementos são indissociáveis, são distintos do ponto de vista pedagógico, né, para a nossa compreensão, mas eles estão intimamente conectados. Nós não podemos ter um sem o outro. Nós não podemos ter apenas o aspecto sacrificial, a morte de Cristo na cruz, sem sua mediação em nosso favor, como não podemos ter uma mediação sem os méritos obtidos através de sua morte expiatória. Eu gostaria apenas de destacar 2 textos bíblicos para nós pensarmos um pouco dessas dimensões de proximidade da imagem de Cristo como sacerdote para a minha vida religiosa hoje no mundo contemporâneo do século XXI. O primeiro texto bíblico, ele vem de Hebreus, que é a carta, que é o livro bíblico que mais elabora a imagem de Cristo como sacerdote em toda a Bíblia. Hebreus capítulo 2, verso 17 e também o verso 18. Eu leio na tradução Nova Almeida. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos,
para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Note que este é o primeiro texto de Hebreus que realmente elabora um pouco mais a linguagem de Cristo como um sumo sacerdote. Ele vai discorrer e explicar isso em mais detalhes ao longo do livro, mas este é o ponto no qual nós começamos. Uma ênfase aonde Cristo, ele é misericordioso e fiel sumo sacerdote, e aqui existe uma referência a Deus o Pai e também a propiciação pelos pecados do povo. E aí o verso 18 vai trazer uma ideia muito interessante. Ele vai dizer que nessa experiência de sofrimento que Jesus teve ao ser tentado nessa terra, note como o ministério de Cristo está sendo visto na ótica mais ampla do seu sacerdócio. O texto diz que porque ele sofreu e foi tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Hoje, no século 21, eu e você, na experiência religiosa que nós temos, nós lutamos em meio às tentações da vida. A Bíblia explica sobre essa realidade da tentação. A experiência da tentação é uma experiência atual, é uma experiência contemporânea. E é para esse tipo de experiência que o sacerdócio de Cristo também é atual. Ele também é contemporâneo. É Cristo como sacerdote que me ajuda no dia a dia das tentações. Ele me oferece socorro. Que bom entender da palavra de Deus que nós temos um sumo sacerdote que diariamente está me ajudando na minha vida contemporânea, na medida em que nós somos assaltados pelas tentações do dia a dia. Jesus está ali, no santuário celestial, disposto a nos ajudar a cada momento para que nós possamos ser vitoriosos nessa vida contra as tentações. Para muitas pessoas em nossos dias, a figura de Deus parece algo distante e que não se relaciona com o nosso cotidiano. As tentações e dificuldades que enfrentamos no dia a dia não parecem encontrar soluções em um Deus que, embora seja poderoso, está longe de nós. A figura de Jesus como nosso intercessor não só se identifica conosco em nossas fraquezas, por ter vivido aquilo que nós sentimos e ter sido tentado no que também somos, mas também nos revela de fato quem Deus é. Se nós observarmos a primeira carta de Pedro no capítulo 1, a partir do versículo 18, está escrito assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. E aqui eu gostaria de lembrar de Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Conhecido até antes da fundação do mundo, mas manifestado no tempo certo. Como está escrito em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Um outro texto interessante que mostra para nós que esse plano da redenção, ele não foi um plano provisório, inventado na hora, foi algo arquitetado, planejado por Deus, é Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Um outro texto que vai fazer essa abordagem desse projeto de Deus de salvação, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7, diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Desde a eternidade, Deus já tinha um plano projetado, arquitetado pela nossa salvação. Então, o que nós observamos aqui é que esse projeto de salvação é um projeto maravilhoso, preparado com antecedência, por um Deus onisciente que sabe todas as coisas e que planejou tudo pela nossa redenção, pela nossa salvação. Um outro texto bíblico, o segundo texto bíblico que também nos dá
um bom exemplo desse impacto contemporâneo, mostrando que o sacerdócio de Cristo é algo importante para hoje, que não é meramente uma imagem antiga para povos antigos, mas que fala para mim hoje no século 21, é uma imagem, portanto, contemporânea, vem de Hebreus capítulo 7, 25, mais um texto aqui da carta aos Hebreus, e o texto diz assim: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse texto ele é importante porque ele conecta a ideia de intercessão de Cristo à concepção da salvação. Jesus nos salva por meio da sua intercessão. Ele vive para sempre. Note que a ênfase aqui não é na vida de Cristo lá no passado, mas é uma vida que tem paralelos com a minha vida hoje. Cristo é o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. Ele intercede por mim, ele intercede por você. É por meio dele que nós nos aproximamos de Deus nas nossas orações, na nossa meditação, na nossa espiritualidade. E Cristo está ali intercedendo por nós para nos salvar. Essa é uma imagem de aproximação de Deus. É uma imagem que fala não apenas para a audiência dos hebreus lá do primeiro século ou para os cristãos do primeiro século, mas ela fala também para mim e para você. A intercessão de Cristo, ela é absolutamente necessária para me aproximar de Deus e também trazer salvação. Esse é um quadro por meio do qual nós entendemos que Cristo, a imagem dele como sacerdote, não é uma imagem meramente associada ao Antigo Testamento e aos ritos e a um formalismo informado por práticas de uma antiga aliança. Não. O que nós temos aqui é esse quadro do Antigo Testamento que enriquece a compreensão que nós temos do que Cristo faz hoje no século 21. Então, nesse quadro maior, o que nós temos é o desenvolvimento de uma longa história por meio da qual nós entendemos coisas que Deus fez no passado, dando informações sobre as práticas do Antigo Testamento e também, portanto, do santuário e como que ele trabalha por meio da figura de Cristo Jesus como mediação. O que nós temos é uma história só e nós observamos como que aquela história lá do passado, ela é absolutamente relevante para aquilo que nós precisamos entender sobre Cristo hoje também. A dívida, ela é astronomicamente maior do que aquilo que o servo pode fazer. É por isso que esse pagamento, por assim dizer, tem que ser feito, pode ser feito unicamente pelo próprio Senhor, mas ela tem que ser feita por meio do servo e não pelo Senhor. Porque pecado é inimizade contra Deus. E Jesus não era inimigo de Deus. Ele frequentemente dizia: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. E ele diz: quem me convence de pecado? Então, se Jesus era inimigo do pecado, ele não tinha natureza pecaminosa. Matar um animal não era uma oferta. Você tinha que manipular o sangue desse animal para completar essa oferta. Completar não no sentido de que ela era insuficiente, não. No sentido de que a oferta é esse processo. Apresentar, matar e manipular o sangue. Jesus vence a morte pela própria morte. Ele experimenta a morte e, portanto, é capaz de livrar as pessoas do pavor da morte.